ação impetrada pela defesa do governador Carlos Moisés, suspendendo a sessão extraordinária que seria realizada antes, às 15 horas. A decisão do desembargador Romero é de que o regimento interno da Assembleia, para a convocação desta sessão extraordinária de hoje, não cumpriu o prazo de 48 horas entre a sessão da comissão especial e também até a sessão convocada para hoje. O deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, disse que o Legislativo está recorrendo e pediu que os deputados permanecessem em seus gabinetes ou em casa, né, pelo sistema remoto, que a liminar pode ser derrubada ainda hoje pela defesa, pelos procuradores da Assembleia Legislativa. Bem, agora vamos falar de eleição municipal, especialmente aqui em Florianópolis, dia 15 de novembro, previsto o primeiro turno. Se houver, o segundo turno também, 29 de novembro. Agora aqui nós vamos conversar com o deputado Alex Brasil. Ele representa o PRTB e numa coligação com o PTB, com o slogan verde e amarelo. Alex, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. É um prazer estar aqui hoje na sua rádio, a Rádio Guarujá. Vamos colocar para o ouvinte um pouco mais do que pretendemos fazer com a nossa linda cidade. Bom, há uma pergunta tradicional. Por que você quer ser prefeito da capital? Bom, uma ótima pergunta já de início, e até para corrigir um pouquinho, sim, um detalhe do amigo ali, eu não sou deputado, eu fui assessor do deputado Gessé Lopes, né, nesse 1 ano e meio. Agora a gente está aí no pleito de concorrer à prefeitura. Estava falando sobre a Assembleia e como deputado. Mas a ideia de poder, na verdade, dar ao povo, principalmente a população aí que tem saído às ruas por tantos anos aí buscando mais justiça, combate à corrupção, um melhor tratamento, né, a tudo que se tem que se dar aqui, ao respeito à liberdade individual do indivíduo que foi tão desrespeitado esse ano. Então são pautas que nos movem a colocar o nosso nome pela primeira vez no pleito de concorrer, e também por estar honrando aí o PRTB, que é um partido de história limpa, ligado agora ao vice-presidente da República, Mourão, que é um fiel escudeiro do nosso presidente Bolsonaro. Bom, sobre temas, o que você alencaria como principais, como prioridades, né, do seu governo, caso seja eleito prefeito? Eu, na verdade, tive a preocupação de escrever um plano de governo onde pudesse abordar praticamente um pouco de tudo. Graças a Deus, tenho recebido bons elogios sobre o nosso plano de governo. Penso que a gente pode começar pela pauta educação, que é tão essencial para todos nós, né? É o futuro dos nossos filhos, é o futuro da nossa nação. Então, a minha preocupação com a educação é implantar a escola cívico-militar em nossa capital. Isso, inclusive, nós já temos um vídeo ao lado do vice-presidente Mourão com um compromisso firmado de auxiliar nessa implantação. Defendemos aí também com que a meritocracia prevaleça dentro do quadro de professores. Hoje, meu carinho especial aos professores pelo Dia dos Professores. Então, existe para nós, eu que também tenho formação em licenciatura e bacharelado em geografia, fui professor por alguns anos, então tenho como uma preocupação dar ao professor realmente um atendimento que valorize a sua profissão. Infelizmente, a gente percebe que muitas vezes são desvalorizados pela administração pública, através da meritocracia, acabar com aquela coisa de eu conheço o vereador tal, eu conheço o fulano de tal, e com isso ele consegue às vezes ser melhor remunerado ou enquadrado em cargo de direção. Nós vamos valorizar a meritocracia, convocando inclusive os professores que já estão aprovados em concurso público que não são chamados, né? Muitas vezes se aproveita dos ACTs e deixam de valorizar aquele que por mérito já poderia estar dando aula. Em relação ao currículo escolar e também ao ensino de qualidade, que poderia ser modernizado, né, com toda a tecnologia que existe hoje. Eu acho que a gente precisa modernizar principalmente a questão digital das escolas, né? Acho que é muito importante, está tudo muito sucateado. Valorizar principalmente o conhecimento, porque parece-me que virou regra desde a época do FHC, que até a pessoa tem que passar de ano sabendo ou não sabendo ler ou escrever. Você pede às vezes para uma pessoa já formada ali se ela consegue fazer uma matemática simples ou escrever uma redação, não consegue. Então nós temos que valorizar mais isso. Uma das pautas minhas da educação, o STF julgou recentemente essa pauta, que é o homeschooling. Nós vivemos um ano aí de pandemia onde as pessoas ficaram fora das escolas apenas tendo aula por videoconferência. Então eu quero dar aos pais o direito de também poder educar os seus filhos, e depois os seus filhos serão avaliados e tendo conhecimentos
serão, né, aprovados e poderão evoluir no seu currículo escolar, mas isso para mim é muito importante porque valoriza também a participação da família, que é tão importante dentro das nossas pautas conservadoras. A própria estrutura de ensino de escola tem que mudar, né, por causa dessa pandemia. Tem que mudar, e já que temos que mudar, é a hora para mim mais importante da gente voltar a falar sobre homeschooling e implantar de vez o homeschooling, porque daí a gente, além de valorizar o professor, também valoriza a família, valoriza os pais. Eu tenho certeza que ninguém mais do que os próprios pais querem que o filho aprenda e aprenda bem, estudando bem. E seja a maior responsabilidade até da família, né? Sobre a qualidade do ensino. A gente percebe claramente que as pautas de esquerda muitas vezes parece que é afastar os filhos dos pais. Teve inclusive gente de esquerda defendendo que os filhos não pertencem mais aos pais e sim ao doutrinador de umas escolas ou outras. Então a nossa preocupação é deixar bem claro que a participação familiar é muito importante no conhecimento do aluno. E também deixar claro aqui que até nos tem chamado a atenção, estão levantando pautas do atual prefeito, onde se preocupa muito em defender pautas LGBT, banheiro misto. Isso para nós não existe qualquer possibilidade de ir por esse viés. Nós somos conservadores e a família será preservada acima de tudo. Bem, nós estamos conversando com o candidato a prefeito, Alex Brasil, do PRTB, coligado com o PTB, que é candidato a prefeito aqui da capital. Um outro tema, né, que é tradicional, mas sempre vem durante uma campanha eleitoral, durante uma administração pública normal. A área da saúde, como é que você vê o quadro em Florianópolis e o que poderia melhorar ainda mais? Ótimo. Essa área, ainda mais num ano de pandemia, ela se mostrou extremamente importante e todos nós temos que olhar com muito carinho para isso, porque de imediato, falando da pandemia, faltou aí muita responsabilidade por parte do governador e do prefeito em não querer liberar o medicamento para tratamento precoce em caso de suspeita de Covid. Então, para mim, está nítido que pessoas morreram sem ter assistência devida. Ficou se preocupando em comprar respiradores, em fazer mega estruturas de hospitais de campanha, que na verdade depois ficou comprovado que era mais, na verdade, uma forma de se desviar dinheiro público, sendo que o essencial, que era o medicamento que o próprio governo federal estava disponibilizando, prefeitos e governadores simplesmente disseram não, nós não iremos liberar o medicamento. Então é um compromisso nosso, já a partir do primeiro dia de gestão nossa, dar esse medicamento ao povo para que não fique refém de respiradores que nunca chegaram, respiradores fantasma, por exemplo. Ou também, na verdade, potencializar todos os nossos postos de saúde para que atendam também não apenas os casos mais brandos, mas os casos mais críticos, colocando ali inclusive equipamentos de fisioterapia, serviço específico de odontologia. Então a saúde tem que ser levada a sério no nosso município e não utilizado como moeda de barganha para se desviar recurso público, né? Em termos de alteração, a estrutura hospitalar hoje de Florianópolis, eu acho que está dentro do que é necessário? Não, a gente tem algumas experiências de alguns postos de saúde que, por ter feito uma parceria público-privada, são referência, mas o que na verdade ficou na mão da gestão pública foi caótico. Tem muita gente aí perguntando cadê aquele posto que era para ter sido inaugurado e não aconteceu. Então a gente percebe aí durante a campanha prefeito fazendo divulgação de um monte de obra inacabada, que na verdade já deveria ter acabado há muito tempo, e isso não aconteceu. E eu quero aproveitar, já que nós estamos na pasta de saúde, liberdade é uma coisa que a gente defende, inclusive dentro da saúde. Então, numa temperatura aí que beira 40 graus durante o verão, nós da prefeitura não iremos mais multar as pessoas que não quiserem usar máscara. Eu acho que a máscara é algo que a pessoa se sentindo protegida por ela vai continuar usando, mas a gente sabe que o vírus, sequer o vírus suporta uma temperatura acima de 34 graus, não tem por que ficar exigindo que as pessoas continuem usando uma máscara e aplicando multas em cima das pessoas, como vem fazendo a Guarda Municipal na orla do centro da cidade. Há um outro programa especial da saúde que tem pelo menos resultados, né? Saúde da família. Eu acho esse trabalho dos médicos dentro da casa, né, do paciente, tem um melhor resultado. Não, isso deu muito certo e tende a dar muito certo desde que seja levado com seriedade, inclusive para que possa ser feito um acompanhamento que antecipe o problema, né? Você vai acompanhando aquela família de forma a antecipar um problema, porque depois se torna muito mais oneroso para a família, para o doente e também para o município.
Então, acho que com isso e com os agendamentos, você consegue avançar muito bem nessa pauta de saúde fazendo esse tipo de acompanhamento. Bom, Florianópolis tem uma riqueza natural que é o turismo, né? A sua natureza, e muito valorizada, principalmente pelos turistas. Agora tem uma questão que trava muito o investimento em Florianópolis de fora para dentro. Eu lhe pergunto, essa lei ambiental precisa ser mais apreciada, mais discutida, mais debatida, enfim, ela trava mesmo o desenvolvimento de uma cidade? Esse será um dos grandes desafios nosso, a gente que está 100% alinhado ao governo Bolsonaro. A gente percebe que, inclusive, o ministro do Meio Ambiente muitas vezes tem embates fervorosos com o Ministério Público, com órgãos ligados ao Poder Judiciário. Então, a gente tem essa preocupação de, ao mesmo tempo, dar a devida proteção ao município, mas também abrir a nossa ilha, que por muitas vezes vem se vendo fechada para o mar. Nós estamos de costa para o mar, não entra um cruzeiro, não entra um aproveitamento turístico adequado para a nossa ilha ou para a nossa faixa continental. Por isso nós estamos trazendo aí uma inovação que é a criação da Secretaria do Mar, onde ela ficará responsável, entre outras coisas, o aproveitamento devido do mar, que é tão importante para a pesca, para a agricultura, para aquelas pessoas que vivem do mar, mas ao mesmo tempo que é muito importante para o nosso turismo. Então nós temos aí a preocupação de fazer Floripa realmente se abrir ao turismo, seja ele nacional ou internacional, através dessa secretaria que já deu muito certo em países europeus e a gente vai se tornar com certeza uma referência nacional por aqui. Não falta, também você falou no Ministério Público, né? O diálogo do administrador público com o Ministério, com os promotores, procuradores, para chegar a um consenso, dentro da lei, é claro, mas parece que o administrador público aqui da capital sempre fica muito além, ele só atua com a notificação. Nós temos a pretensão de fazer um governo de aproximação com os poderes, porque o que a gente menos quer é tentar administrar nossa cidade e o tempo todo está sendo confrontado por um poder, por exemplo, como o judiciário, que não é sua responsabilidade de governar o município, mas que por vezes pode acabar intervindo o tempo todo na administração municipal. Então, essa aproximação, desde já, eu deixo aqui extremamente aberto. Eu já venho conversando com algumas pessoas do Poder Judiciário ligada a essas pautas do meio ambiente, justamente para construir pontes e caminhos para que a gente possa, junto, fazer o que é melhor para o nosso município. Preservar, sim, mas também dar as condições necessárias para evoluir nesse sentido. Aproveitando o turismo, lazer, eventos de negócios, Florianópolis, claro, durante a pandemia isso é praticamente impossível, né? Mas qual é a projeção que você coloca dentro desses temas? Para mim, hoje está nítido que há um desrespeito muito grande com determinadas classes que vivem, por exemplo, do lazer, de eventos. Essas pessoas vêm sofrendo um ano todo de paralisação. Algumas, inclusive, já não sabem mais o que fazer para se sustentar. Então, o meu compromisso já no primeiro dia de mandato é justamente deixar claro que não haverá lockdown novamente da forma como foi feito. Acho que todo mundo sabe trabalhar com responsabilidade dentro do nosso município e arrebentar determinados segmentos, como o atual gestor arrebentou com o pessoal de eventos, com o pessoal de escolas, pessoal ligado, porque muitas vezes as escolas têm cantinas e as cantinas são terceirizadas e também prestam eventos para fora, aniversários, casamentos. Então, da nossa preocupação aqui é justamente evitar com que o administrador público, mais uma vez, intervenha diretamente no sustento digno do trabalhador que foi duramente golpeado durante esse ano. O transporte de passageiro merece uma intervenção também? O transporte de passageiro, na verdade, para nós é um desafio quebrar o monopólio, por exemplo. Hoje nós temos apenas um segmento que centraliza todo o transporte público. Com a criação da Secretaria do Mar, além da inovação da Secretaria, ela vai ter a responsabilidade de fazer a implantação do transporte marítimo, já é um meio. A gente vai trazer o Aerotrem em parceria com uma empresa alemã, isso já foi bem definido em São Paulo, com o nosso presidente do partido, Levi Fidelis, que já tem essa conexão para várias capitais do país, ele que está concorrendo a prefeito da capital lá em São Paulo. Então, essas são algumas das formas que a gente vai ajudar a mobilidade do nosso município, criando novos sistemas de transporte público. A estrutura, a geografia de Florianópolis permite uma estrutura dessa?
O projeto já foi feito há mais de 10 anos. Você vê o desinteresse, né, do governante, do administrador público, quando você vê, inclusive, uma empresa alemã já colocando ali o seu desejo de investir, porque isso não vai sair, deixar claro que isso não é investimento público, isso é uma parceria público-privada. A gente vai dar a concessão para que a empresa possa trazer essa tecnologia de ponta e implantá-la no nosso município. O projeto é bem interessante, contorna boa parte da nossa ilha, no sentido que pega a UFSC, que vem por trás ali do túnel, uma outra parte passa pela Beira-Mar Norte, faz todo um circuito. Então é sim possível, tanto que o projeto já foi feito, os alemães acreditam ser viável. O interior da ilha também não? No primeiro projeto que me foi apresentado, a gente não tem ele ainda indo para os bairros. Nós pegamos mais a faixa central, né, lá da UFSC, aqui pela Beira-Mar, ali pelo sentido do aeroporto. Que é o maior gargalo, né, hoje? Isso, mas a gente sabe que o importante é começar. Se a gente começa e mostra que tem capacidade de fazer, nada impede que a gente avance com o projeto Bairros Adentro. Né? Você falou bem, porque há quantos anos, faz anos e anos que se discute em Florianópolis transporte marítimo. Sim, sempre tem um teste como teve eu ouso dizer que eu era quase uma criança quando eu já escutava os debates das prefeituras, nem imaginava que um dia eu seria candidato a prefeito e me perguntava, nossa, esse pessoal faz tantas promessas, inclusive pessoas que estão aí concorrendo mais uma vez à prefeitura da nossa capital, lá atrás já faziam promessas mirabolantes, nunca vimos nada acontecer. E contigo? Comigo eu estou dando a minha palavra aqui, que a gente está vindo justamente para fazer a diferença, fazer o que nunca foi feito nessa cidade. Bom, um outro programa de Florianópolis é o plano diretor, hein? Por que ele sempre é só discutido e não sai? A gente até traz isso no nosso plano de governo, porque a gente tem essa preocupação que o ano que vem é um ano já, inclusive, de alteração do plano diretor. Então está na hora da gente encarar isso e fazer o que realmente parece que todo mundo tem medo de fazer. Né? Vamos mexer nesse plano diretor e já está na hora da cidade ter uma nova cara em relação a isso. Aliás, evitar essa ocupação desordenada que tem em Florianópolis. Né? Sim, uma das coisas que está no nosso plano de governo, inclusive, a gente percebe muita empresa pública, isso gera um gasto muito grande. Parece-me, para mim, pelo menos, está claro que o atual gestor tem uma preocupação muito grande em manter os seus comissionados, os seus cabos eleitorais, porque para ele conseguir se eleger ele teve que se alinhar a muita gente na última eleição, então ele ficou devendo cargo para muita gente. Nós temos como meta diminuir a máquina pública, enxugar a máquina pública, e dentre isso é privatizar, desfazer algumas empresas públicas, na verdade, extinguir quando não são tão assim necessárias. No caso da Floran, a gente pretende centralizar na Floran outras estruturas que muitas vezes deixam a desejar, porque daí centralizando na Floran a gente consegue preparar melhor a Floran, fazer dela uma super Floran para cuidar melhor disso que praticamente hoje está abandonado no nosso município. O funcionalismo público de Florianópolis tem qualidade? O grande desafio nosso é justamente demonstrar ao funcionalismo público que eles deverão ascender por meritocracia, como eu falei até no caso dos professores. Porque muitas vezes a gente percebe que falta um plano de carreira adequado, a pessoa quando passa no concurso público fica acomodada, a gente está acompanhando que no Congresso está tramitando reformas também administrativas, então algumas coisas vão mudar em relação ao funcionalismo público, e a gente sempre muito alinhado ao governo federal, ao ministro Guedes, ao próprio presidente Bolsonaro, a gente vai tratar com muito carinho essa questão do funcionalismo público na capital. Como é que você pretende dialogar com o Legislativo? O Legislativo nosso, eu penso e eu peço àquele eleitor que está nos dando um voto de confiança, trazendo esse voto de renovação, um voto de um candidato conservador alinhado ao presidente Bolsonaro e à turma verde-amarela, que escolha vereadores das nossas legendas, vereadores alinhados às pautas que também são as nossas pautas de governança, porque todos estão já cientes que não basta eleger, por exemplo, um presidente e colocar no Congresso laranjas podres. Um presidente sozinho não faz milagre, então um prefeito sozinho também terá muita dificuldade de fazer milagre, por mais que a boa vontade exista e a força para querer fazer exista entre nós. Elejam vereadores realmente que estejam alinhados com as nossas pautas e com o nosso plano de governo. Bem, nós estamos conversando com Alex Brasil, candidato a prefeito de Florianópolis pelo PRTB, aliado com o PTB. Vou deixar esses instantes finais para o senhor conversar melhor com o seu eleitor, pedir o voto e, claro, qualquer manifestação. Obrigado, agradeço mais uma vez essa oportunidade. A gente que tem tão pouco tempo, no horário eleitoral, as pessoas, Alex, eu queria te ouvir mais, é 18 segundos só, mas ainda que temos, porque foi uma luta conseguir ter esses minutinhos, estamos pedindo para que façam debates.
A gente gostaria muito de colocar para o nosso eleitor o que pensamos e os confrontos de ideias que deveriam surgir dentro de um debate. É muito importante para o eleitor que os debates aconteçam. Então eu quero deixar aqui o meu recado para vocês que sonham em ter um prefeito conservador, um prefeito alinhado às ideias do presidente Bolsonaro, um prefeito que vem sendo defendido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, como a melhor opção de Florianópolis, que vocês venham junto, criem essa onda verde e amarela, que nós já estamos há tantos anos nas ruas lutando por essas pautas que nos movem, e agora chegou a hora da gente finalmente administrar e governar o nosso município, fazendo mais uma vez uma linda história de honra e de glória dos verde e amarelo na capital. Vai pedir o seu voto? Vamos pedir, isso é importante. E para todo mundo que nesse momento está entendendo a importância do voto, aquele que está ainda desiludido, não vou votar porque na verdade não sei em quem votar, pesquise, dê uma olhada e com carinho, sei que você vai encontrar a melhor opção, que é o voto no 28, Alex Brasil para prefeito. Bom, Alex, um abraço, obrigado pela tua presença aqui, sempre às ordens. E obrigado. Sucesso na campanha, né? Obrigado, estamos à disposição sempre para voltar que precisar. Obrigado. E vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com o Direto ao Ponto, segunda edição desta quinta-feira. Vou fazer uma foto aqui dos dois, Rafa. Vamos.